Olá a todos, sejam bem-vindos à Alzíria TV. Temos connosco Inês Ramos, uma autora portuguesa e também azamogense, nascida e criada aqui no nosso concelho e, portanto, vamos ter uma conversa sobre literatura. Inês Ramos é mãe, socióloga e autora de várias obras, entre as quais Larga-me a Cueca, Segue Mar Calmo Nunca Fez Bons Marinheiros, Três de Quatro Vidas, o primeiro romance da autora, e o livro infanto-juvenil Vens Comigo. Participou também em diversas coletâneas de poesia. A presença de músicas nas suas histórias é considerada a sua marca pessoal. Hoje vamos falar sobre esta obra recém-criada pela Inês, O Silêncio da Minha Cor. Portanto, temos aqui um tema bastante interessante que nos dá aqui já um mistério, e para sabermos um pouco mais sobre esta obra, vamos receber a nossa Inês. Inês, seja bem-vinda à Alzíria TV. Muito obrigada, Filipe, obrigada pelo convite, agradeço muito e antes de mais, antes de começarmos a entrar por esses mares, quero-te felicitar pelo teu projeto e desejar-te muito sucesso também. Muito obrigado, Inês. Olha, tu já escreveste várias obras, como citei Sim. aqui. Não vou já ler a sinopse também para criar aqui um bocadinho de suspense, Para não ter spoiler. mas vamos falar um bocadinho Sim. sobre ti, sobre o Sim. teu trajeto enquanto autora, que também é interessante para as pessoas, creio eu. E a primeira pergunta que te queria fazer é como é que nasce esta vontade de quereres escrever? Foi algo que te aconteceu naturalmente? Já tinhas também um incentivo na família? Como é que foi essa tua jornada pela literatura? Olha, eu sempre gostei muito de escrever. Sempre me expressei a nível emocional e a nível interior muito melhor pela escrita. Não consigo expressar verbalmente os meus sentimentos, mas consigo ser muito mais concisa e muito mais incisiva e cirúrgica, pondo os meus sentimentos e pensamentos e opiniões, todo o meu interior por escrito. Desde sempre leio muito, sempre li muito, foi um hábito que o meu pai me instigou bastante desde criança e deu-me um caderno para eu... Ele percebeu que eu gostava muito de escrever e gostava muito, por exemplo, quando ele ralhava comigo, escrevia diários para postar. Faz parte da adolescência. E pronto, e todas essas coisas. Ele percebeu que eu gostava realmente muito de escrever e deu-me um caderno e esse caderno andava sempre com um caderninho na mala e estava sempre a escrever e a escrevinhar e estava sempre ou com um livro ou com um caderno, com as duas coisas na mala. Depois o meu pai gostava muito do que eu escrevia, algumas coisas eu não lhe mostrava porque era a fazer queixas dele, naturalmente, mas tive por sorte uma professora de português no secundário, onde estudei em Lisboa, que sempre incentivou muito a minha escrita e gostava muito das minhas interpretações e isso deu-me muita autoconfiança também, porque tu também deves saber isso, quando nós podemos ter um interesse numa determinada área, mas depois também vem aquele quebé de insegurança que às vezes nos trava e às vezes nós somos os nossos piores inimigos e queremos seguir, queremos ir para a frente, mas depois não vamos, mas depois vamos, depois recuamos. E às vezes existem aquelas pessoas mais próximas e mais do exterior que de alguma forma nos erguem e nos fazem dar o salto em frente. E essa minha professora de português, quero mandar um grande beijinho para ela, a professora Cidália Santos, marcou-me profundamente e sempre acreditou muito em mim, e o meu pai sempre foi o meu grande mentor. Ele também escrevia muito, estávamos sempre a trocar cartas um com o outro. Ele nos artigos que escrevia pedia-me a opinião, eu lia. E depois eu comecei a escrever, mas escrevia sempre só para mim, até mais ou menos aos meus 30 e poucos, escrevia só para mim. Mas houve um dia que partilhei com o meu pai, não só aquelas coisas que já partilhava habitualmente com ele, o meu primeiro livro, Larga-me a Cueca, que é autobiográfico, tal como o Segue, e achei que
e achei que ele ia achar que eu tinha fritado a pipoca de vez, mas não. Ele leu e depois veio ter comigo e eu estava muito expectante da opinião dele e ele disse-me que tinha achado engraçadíssimo e que tinha adorado. E eu depois pensei assim: "Olha, ele está a dizer isto porque é meu pai", Exato. e depois daí seduas pessoas externas e essas pessoas gostaram muito. E eu pensei assim: perdido por 100, perdido por 1000, Por que não, não é? não é? E enviei para várias editoras, porque o meu pai disse: "Epá, envia para as editoras, isto está muito giro, fartei-me de rir". E eu enviei e pensei assim: ninguém vai achar graça nenhuma a isto, não é? Exato. Mas depois todas responderam positivamente e acabei por escolher a editora que ainda hoje me representa, porque senti uma relação muito próxima com eles, e senti uma Afinidade. cumplicidade e uma afinidade, exatamente, que achei que ia muito ao encontro de mim e do que eu sou e do que eu pretendo transmitir com os meus livros. Por isso, E a tua linguagem também se enquadrava dentro daquilo que é a perspectiva da editora? Houve essa. é Ou seria assim, completamente fora da caixa? é assim, o larga-me a cueca é uma expressão que eu uso muito Exato. no meu cotidiano, tanto que quando lancei o meu primeiro livro, as pessoas que privavam mais de perto comigo acharam muita graça e diziam assim: "Epá, tu estás sempre a dizer isso". Tipo, às vezes quando uma pessoa está um bocadinho Sim. cansada e depois está sempre toda rodeada e toda a Exato. gente: "Olha, vem para aqui, Sempre vem para isto e ali, aquilo. nã-nã-nã", e uma pessoa diz: "Epá, Epá, larga-me a larga-me cueca um cueca. bocadinho". Exato. E portanto eu de facto quis, dar essa veracidade à minha, aliás, em todos os meus livros eu dou uma veracidade à minha maneira de ser e de essência, porque não, mesmo nas minhas obras, que são ficção, eu não consigo não dar de mim, percebes? E Exato. portanto, deixo sempre transparecer um bocado a minha maneira de ser e de estar na vida, os meus valores, a minha forma e a minha linguagem naturalmente reflete-se também nos meus livros. O Larga-me a Cueca, é assim é mais, para uma pessoa descomprimir e rir-se. Exato. Andamos sempre todos tão estressados com o Exato. cotidiano que aquilo é um bocadinho, pretende ser um bocadinho uma lufada de ar fresco. Com certeza. Portanto, vejo que tiveste essa inspiração também muito do teu pai. O teu pai é sempre muito recordado por ti, por muito Sim. carinho e acho que por muitas pessoas aqui no Conselho. Procurarás também com a tua filhota ter essa presença, ou seja, passar esse gosto pela literatura e pela linguagem através da escrita? Olha, assim, felizmente a minha filha, houve hábitos que o meu pai me incutiu desde miúda. A leitura foi um deles, a forma de e também a liberdade de expressarmos os nossos sentimentos, Claro. seja através de espelhado num caderno ou no que seja, e isso são valores, que o meu pai me transmitiu, que eu transmito muito à minha filha. Hum, e felizmente ela gosta muito de português, ela é muito, muito parecida comigo, até na linguagem, o que, Porque o que será? às vezes ela até na linguagem é muito parecida comigo. Hum, e ela gosta muito de ler também e gosta muito de escrever, Boa. muito, muito de escrever também. E tem uma imaginação também tremenda. Muito bem. Então, diz-me uma coisa, como é que tu chegaste a este nome? Se calhar podemos falar antes ainda do processo criativo. Ok. Como é que é o processo criativo contigo? Tu vais amadurecendo as ideias, vais-te inspirando em algum assunto? Como é que é o processo criativo contigo? Os meus livros mais biográficos, são uma Vais biografia buscar minha a. e de momentos que eu passei, não é? E Exato. opiniões minhas. O cego baseia-se muito na minha forma de ver e de estar na vida. O Vens Comigo, passa muito por problemáticas, como tu sabes, trabalho com crianças e jovens há muitos anos e gosto muito, aliás, eu acho que gosto muito de estar por entre as crianças e jovens e eles sentem-se muito à vontade para falar comigo. E o Vens Comigo vem aqui espelhar um pouco algumas desabafos e problemáticas que me apercebia
que preocupam e que os nossos jovens e crianças vivem. E por isso o Vens Comigo é destinado a eles. Depois os meus livros já totalmente de ficção. O processo criativo é um bocadinho diferente. Exato. O processo criativo, eu começo com uma ideia base, percebes? Eu começo com uma ideia base. Eu sabia que o meu primeiro livro de ficção teria que ser sobre a Nazaré, porque eu adoro a Nazaré. Ok. A Nazaré tem um lugar muito especial para mim e, portanto, eu sabia que o meu primeiro livro de ficção, que é o 3 de 4 Vidas, teria que passar pela Nazaré. Ok. E daí ter ido centralizar o eixo da ação na Nazaré e buscar a lenda da Nossa Senhora da Nazaré, Ok. todo o misticismo Exato. e, portanto, tive aquela ideia, o embrião, tal como nesse, tinha uma ideia embrionária, mas depois comecei a escrever e depois já não era nada daquilo. Exato. Então, pronto, eu acho que isso acontece a toda a gente. Nós temos uma linha de pensamento, pensávamos, era giro isto acontecer, Exato. mas depois às tantas, eu sei que isto parece estranho, mas depois às tantas há personagens que nós de início até pomos num lugar não tão primordial e não Exato. tão... num lugar mais secundário à Exato. ação central, mas depois, por qualquer motivo, quando estou a escrever, acabam por emergir, Impulsionadas. estás a perceber? Tal como outras acabam por cair. E então começas a entrar em várias dimensões da ação e às tantas a história já vai como tendo vida própria e eu limito-me a escrever. Muito bem. Então vamos conhecer um pouco aqui da obra. Preparei aqui esta imagem. Diz: uma viagem intensa que convida o leitor a perguntar quantos segredos cabem num silêncio. Inês Ramos, O Silêncio da Minha Cor. Vou aproveitar para fazer aqui a leitura da sinopse para Ok. entrarmos aqui na obra. E diz o seguinte: Beatriz guarda apenas um eco da mãe, um sussurro interrompido. Vi. Essa palavra fragmentada transforma-se numa obsessão, um enigma que a devora e a arrasta por um labirinto de silêncios e memórias quebradas. Na sua busca, tropeça em histórias enterradas, em segredos pintados nas sombras de telas esquecidas, onde a cor é ferida e cada pincelada um grito disfarçado. Entre o Porto aristocrático dos anos 60 e a Lisboa contemporânea, ergue-se Maria, mulher silenciada por convenções e por um regime brutal. Duas histórias que se entrelaçam num romance arrebatador sobre coragem, amor e resistência. O Silêncio da Minha Cor é acompanhado por músicas que submergem o leitor na história e nas suas personagens inesquecíveis. É um livro que nos desafia a escutar os silêncios à nossa volta e a descobrir as cores escondidas naquilo que nunca foi dito. Uma viagem intensa que convida o leitor a perguntar quantos segredos cabem num silêncio. E esta será a minha palavra, Inês. Quantos segredos cabem num silêncio? Estás-me a perguntar em relação ao livro ou em relação... Cabem muitos. Eu acho que nós todos sabemos e à medida que vamos tendo mais maturidade, há aquelas coisas que nós, quando temos ali 20 anos, discutimos imenso, mas depois quando chegamos ali a determinada altura, 30 e tal coisa, já percebemos que às vezes o silêncio é mais forte do que 1000 palavras, não é? Exato. A maturidade traz-nos isso. Claro. O silêncio aqui especificamente neste livro, como tu próprio disseste na sinopse, também se prende muito com o silêncio que era imposto Exato. pela ditadura, porque Exato. parte do livro, parte da história e da ação passa-se antes do 25 de Abril. E o silêncio aqui também se prende muito com o silenciar das convenções sociais, pelo regime brutal que havia, mas também pela própria dinâmica do romance da personagem principal, que era obrigada a silenciar a sua forma de ser e de estar, porque vivia nessa altura em que a repressão emocional e intelectual, todas as formas de liberdade, nomeadamente nas mulheres, como sabes, Exato. estavam muito ativas e era muito difícil
para uma mulher poder escolher ter liberdade para se expressar, para sentir, para fazer, sem ser criticada, sem ter que pedir autorização para. E o silêncio aí prende-se com essa forma como em vários aspectos, várias pessoas tinham que se silenciar e como éramos esmagados Com esse silêncio, não é? por esse silêncio, sim. Beatriz e Maria têm aqui um símbolo forte da mulher oprimida? A Maria sim, porque a Maria é a pessoa que vive na época antes de 25 de Abril. A Beatriz já é uma personagem mais nova e, portanto, já é o pós-25 de Abril, já nasceu no pós-25 de Abril e, portanto, é uma mulher que já não se debate com as restrições sociais e com a opressão ao nível da liberdade e da contenção da liberdade em todas as suas formas que a Maria passou, mas ela própria também tem os seus silêncios. E depois, como tu disseste aí na sinopse, ela houve uma palavra interrompida pela mãe e percebe que atrás daquela palavra interrompida está toda uma história, está toda uma série de silêncios e de histórias que ficaram por contar e que foram obrigadas a ser silenciadas e ela não vai desistir enquanto não descobrir. Muito bem. É muito interessante e enigmático, não é, Inês? Eu espero que sim. Pelo menos, olha, as poucas pessoas que o leram já gostaram muito. Eu fiquei muito feliz com isso. Ok. Diz aqui na sinopse que a cor representa também um pouco das feridas. Sim. As feridas são sempre iguais ou têm sempre a mesma cor ou pode-se dar uma cor diferente? Estás-me a falar em relação ao livro. Sim. Pronto. Por exemplo, sim, a cor aqui tem um papel muito importante. Porque como tu vês aí na capa, a personagem principal está de costas e está a pintar uma tela. Exato. Portanto, pressupõe-se que ela tem alguma coisa a ver com essa área artística. Exato. Portanto, a cor tem um papel muito importante. E às vezes, quando nós estamos... os ingleses têm uma expressão muito engraçada e nós também temos, que é o blue, I'm feeling blue. Quando estamos deprimidos e, por exemplo, nós dizemos, então como é que estás? Olha, estou com o mau tempo, cinzento, quando estamos assim um bocadinho mais angustiados. E, portanto, as cores neutras e o negro a alocar para o luto, o preto como ausência de tudo. Percebes? Ausência de cor, ausência de espaço. É uma cor forte, o preto. Por acaso é a minha preferida. mas o preto entra aqui um bocadinho em contraposição entre as cores que simbolizam o estado de alma com outras que depois simbolizam outro estado de alma e outro espaço para liberdade emocional e outro espaço para abertura interior. Percebes? Muito interessante. Quando olhamos para o livro, sentimos que realmente ele é um livro denso, cheio de uma carga emocional muito grande. Que emoções é que queres transmitir ao leitor quando tens este nível de profundidade? Olha, eu vou-te confessar uma coisa e não tenho... eu sou um bocadinho piegas. E já escrevi, como tu disseste no início da nossa conversa, já escrevi muita coisa, já escrevi muitos poemas muito intensos, mas eu gosto de envolver quem me lê, sabes? Eu não gosto de... Eu gosto, quando escrevo um livro, eu gosto que quem o está a ler sinta que aquilo não lhe é algo externo. Eu quero que quem me lê entre dentro do livro, que pareça que está ao lado daquela personagem, ao ouvir aquela música, que está ali a ouvir aquela música que ainda aprofunda mais os sentimentos e o eixo da ação e o momento e o sentimento da personagem,
quando ocorre essa música, e portanto eu gosto muito de ter sempre um leitor muito ativo, muito participante. E a música e essas dimensões emocionais que tu falas pretendem, de facto, eu não quero, eu não sou mais do que as pessoas que me leem, percebes? Eu Exato. limito-me a escrever, eu estou no mesmo patamar do que elas. Eu escrevo e elas leem, e eu quero que elas estejam no mesmo patamar do que eu, e querem que elas se sintam envolvidas e que se sintam que estão ali também, tal como eu, em todo o processo do livro. Dizer-te que, apesar de já ter escrito muitas coisas, durante este livro de facto tem uma intensidade grande em determinadas alturas, e posso dizer sem qualquer vergonha, que tive que parar por 2 vezes de escrever porque comecei a chorar. Tive que me afastar um bocadinho e ir apanhar um bocado de ar, Exato. e depois voltar então. Porque é um livro ali em determinadas alturas muito intenso. E eu tentei passar essa intensidade nas palavras, e fiquei muito feliz porque até agora, tirando as pessoas da editora naturalmente que me acompanham e representam, só 3 pessoas é que leram o meu livro, e nesses momentos, que são os momentos-chave, que são assim mais fortes emocionalmente, notei que também elas ficaram arrebatadas e portanto aquele processo que me aconteceu de ter que parar porque estava tão sôfrega, percebes? Tão envolvida, percebi que eles ao lerem também ficaram Também com esse ficaram. sentimento. E isso é uma grande conquista para mim, porque me faz sentir que consegui alcançar aquele patamar de igualdade com quem me lê. E transmitiste também bem a ideia e o Exato. sentimento que querias Sim. transmitir quando escreveste. No fundo, o que tu estás a dizer, pelo aquilo que estou a entender, se bem é que estou a compreender, não é? Tu procuras também, não só com a escrita, simplesmente uma leitura, mas como se a pessoa, o leitor, passasse por uma experiência. Ai, É sim, disso? isso sem dúvida alguma. Eu gostava muito que as pessoas, quando lessem os meus livros, as pessoas se confrontassem com elas mesmas. Que além de entrarem dentro do livro, naturalmente se identificam mais com uma ou outra personagem, mas que a própria história tivesse um eco nelas, sabes? Que as fizesse pensar, que as fizesse refletir, que as fizesse de alguma forma fazer pensar, por exemplo, relativamente a este meu último livro. O amor é sempre uma coisa muito presente em todos os meus trabalhos, em todos os meus textos. Seja poesia, seja. É sempre É o grande tema, não é? é transversal. Acho que na arte, acho que quem produz arte é sempre um dos grandes temas transversais, é o amor, seja de que forma for, seja entre amoroso, entre pais e filhos, entre amigos, entre família. E há uma situação que eu acho muito importante aqui no livro, neste livro em concreto, é que este livro espelha muito essas várias dimensões do amor. E quem o lê sente isso. E eu, nestas novas gerações que me leem, que felizmente e acham graça ao que leem, tenho muitas pessoas a contactarem-me nas redes sociais e a mandarem Feedback. feedback e mensagens, não deste, porque ainda não o leram, mas já estão a dizer: estou em ânsias para ler o teu novo livro. Mas neste livro em concreto, o 3, 4 Vidas tinha o propósito de abanar ali a consciência de quem me lê num determinado sentido, e este também quer abanar a consciência num outro sentido, e eu acho que é muito importante nós percebermos que a vida que temos hoje e as liberdades que podemos hoje viver e escolher o nosso rumo,
embora que ainda possamos ser condicionados às vezes pela sociedade, pela família, por várias variáveis. No entanto, o grau de liberdade que temos hoje em dia em nada era o que era na altura da ditadura. Eu acho que é muito importante estas novas gerações saberem como era a vida anteriormente e perceberem que o que lhes é dado hoje, o que lhes é permitido hoje, foi porque houve muitas pessoas que sofreram muito e deram A vida. a vida e tudo de si para construir um futuro melhor. E, portanto, cabe às novas gerações ir ao encontro dos nossos antepassados que tanto lutaram por nós. Com certeza. E hoje, Inês, vimos uma democratização de tal forma da informação que caímos quase no oposto, não é? Sim, Ou seja, hoje em dia, hoje cada pessoa com uma câmara no telemóvel pode falar sobre determinado assunto sem ter a mínima condição para o fazer, pelo menos intelectual, para poder descortinar sobre qualquer assunto. Ou seja, dando com o livro essa perspectiva dessas limitações de liberdade, achas que é imprescindível para que hoje os jovens e as pessoas possam dar esse valor à liberdade de expressão? eu acho que é muito importante os jovens perceberem que não havia liberdade e que hoje a têm. E se a têm foi porque alguém lutou, várias pessoas lutaram muito para que nós a tivéssemos hoje e que se lembrassem disso. E que escolhessem, ao usar a liberdade, o privilégio da liberdade que têm nos dias de hoje, de a usar bem, de a usar no bom sentido, indo ao encontro dos valores nobres das pessoas que tanto lutaram por nós. Muito bem. Vejo que essa ideia é muito forte contigo. Sentes que ainda há algum tipo de repressão hoje em dia? Felipe, não me pôs por mim, que eu estou aqui a tentar portar-me bem. Sim. Faz parte. Que existe algum tipo de repressão? Sim. É mais subtil? Não tão descarada? Infelizmente, hoje não é tão subtil como era, se calhar, há 20 anos atrás. Existem fenómenos sociais que me estão a apavorar. E daí também a urgência de eu, ao fazer este livro, querer relembrar Ok. o que tinha sido. Espero que esses fenómenos sociais sejam efêmeros e que acabem por desvanecer, porque são tão pouco fundamentados e tão pouco consolidados que espero. Eu acredito muito nas novas gerações e acho que, ao contrário do que muita gente apregoa por aí, eu acho que as novas gerações são gerações inteligentes e eu gostava muito que fossem emocionalmente inteligentes para perceber aquilo a que nos temos que agarrar, aquilo que temos que valorizar e aquilo que temos que repudiar. E essa noção que tu dizes do mundo instantâneo, daquela coisa do telemóvel que cada um pode dizer qualquer, produzir fake news com a inteligência artificial, os deepfake. Exato. Vivemos num mundo muito Agitado, sensível muito. agora e qualquer pessoa é capaz de fabricar uma notícia. Eu agora, se quisesse... agora vais ficar a pensar que eu sou psicopata, mas não sou. Mas já somos dois, então está tudo bem. Juro-te que não sou. Sou outra coisa, mas psicopata não sou. Mas isto para te dizer que eu, se quisesse agora, como muitas pessoas fazem, só para o sensacionalismo, podia fabricar agora aqui uma cena, aconteceu isto e aquilo, e só filmava tipo 5 segundos de um segmento completamente descontextualizado para tentar... manobrar a opinião dos outros e fazer os outros viverem naquela coisa que nunca aconteceu, aquela coisa que eu, como pessoa, criei, aquela manobra de distração criei, para levar todos atrás de mim. Isso eu acho que estamos a viver tempos muito sensíveis e gostava muito que os jovens percebessem que tudo é muito volátil e que tudo é muito passível de ser fabricado agora com a inteligência artificial.
basta gravarem a tua voz para produzirem um texto teu a dizer as maiores atrocidades. E, portanto, eu gostava que eles tivessem essa plena consciência e não fossem tão influenciáveis. E esse livro também vem apelar para esse sentido crítico. Depois também vivemos numa altura em que existe um desejo horroroso, todos querem ser protagonistas, todos têm um ego desmesurado, Exato. toda a gente quer ser o rei da cocada preta, Exato. desculpa lá a Sim, sinceridade, sim, sim, sim. mas eu não consigo compreender isso, porque é que toda a gente quer ter o papel principal, já diria a Exato. Adelaide Ferreira. Exato. E, e para o alcançar, de facto, às vezes deixa-se, para atingir aquele objetivo daqueles 5 minutos de protagonismo e de fama, são capazes das coisas mais infames Perde-se a integridade, por vezes. completamente, para condicionar e tendenciar a opinião para determinado sentido. E isso eu gostava muito que os jovens percebessem que esse fenómeno é um fenómeno que está amplamente estudado, verificado, provado, e que tivessem mais essa construção crítica e de perceberem que... Lembras-te quando nós comprávamos, na nossa altura era... comprávamos um produto espetacular, este produto, nananã, mas depois havia aquelas letrinhas muito pequeninas no rótulo, estás a ver? Agora, as redes sociais são um bocadinho isso, Exato. os TikToks e isso, quando mal usados, porque também têm o seu lado positivo, não é? Mas quando mal usados e quando existe essa vertente mais de pessoas com esses egos desmesurados e que querem aparecer, mesmo que para isso tenham que corromper a integridade e a veracidade da situação, não têm limites. E eu gostava que os jovens lhes pusessem um travão muito grande. Muito bem, fica a recomendação e o alerta, não é? Inês, o livro fala de silêncios também. Este silêncio que aqui está é que é medo, é proteção, é esperança, é opressão. Do que é que fala este silêncio? Esse livro tem vários silêncios e aborda vários silêncios em todas as formas que tu disseste. Porque todas as personagens, todos nós, temos vários silêncios dentro de nós, não é? E às vezes expressamos-los com uma maior capacidade e vencemos-los, outras vezes nem tanto, outras vezes acabamos com o silêncio e falamos, outras vezes há silêncios que trazemos por mais tempo dentro de nós e há silêncios que nunca são falados. Por todas essas questões que tu disseste, por medo de represálias, por até mesmo por autoconhecimento interno. Às vezes as pessoas não têm facilidade de se expressar. Por condicionamentos sociais, condicionamentos familiares. Porque aí voltamos um bocadinho ao larga-me a cueca, não é? Nós temos que conviver com muitas pessoas, Filipe, no nosso cotidiano. Claro. Temos que E evoluímos também nesse contexto. E temos que conviver com pessoas que gostamos muito, com pessoas que não gostamos, pronto, que não nos dizem assim grande coisa, e depois temos que conviver nas várias esferas da nossa vida com pessoas que nos dizem muito pouco. Exato. Mas, e de facto, vivemos numa sociedade em que, sim, essas pessoas que nos dizem muito pouco e que não são aquelas que nos erguem e que nos querem bem, devemos pô-las na nossa pirâmide de hierarquias cá na basezinha e no topo deixar os que nos fazem bem, mas às vezes, vivendo em sociedade, temos que ficar em silêncio algumas vezes, para não dizerem larga-me a cueca. Exato. Exato. Olha, escrever este livro foi, de certa forma, também uma forma que tu tiveste de dar voz ao silêncio das pessoas, dos leitores? Ai, sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Sabes que eu, principalmente com o 3 de 4 vidas e depois do SEG, foi muito engraçado porque eu acho que o SEG expõe de uma forma tão nua e crua os meus sentimentos, que tive pessoas um pouco por todo o país, mas com mais incidência em Azambuja e em Lisboa, onde eu circulo,
que leram o SEG e vinham ter comigo e vinham-me dar abraço e dizer: epá, eu também sinto isso, eu também percebi tão bem aquilo que estavas a dizer. E portanto, sim, eu acho que em todos os meus livros, com o 3, 4 vidas, foi quando comecei a ter uma maior exposição a nível de redes sociais e de clubes de leitura, e notava que alguns sentimentos que espelhava dentro das personagens do 3, 4 vidas, que eram partilhadas por mim, partilhadas por ti, partilhadas por claro. muitas outras pessoas, porque ninguém sabe tudo, todos temos Claro. fragilidades, todos temos dias que Claro. achamos, ok, hoje é que vai Mando ser, lá e depois embora. também temos dias em Que que vacilamos um pouco. estamos cinzentos, não é? E faz parte da nossa Faz parte da condição humana, não natureza. é? E eu esse lado da humanidade, essa normalização da humanidade, em que temos sentimentos bons, temos sentimentos menos bons, temos dias bons, temos dias menos bons. Aquela coisa de aqueles anúncios que nós vemos que é sempre tudo espetacular e Exato. tudo, não é Uau. nada. Exato. É assim, pode ser espetacular e há dias espetaculares, mas também há dias que não são espetaculares. Claro. E há que ser sincero e Claro. não ter qualquer medo de dizer que há dias que não são espetaculares Claro, com e que são certeza. normais. E faz parte do processo E que do não nos nosso torna, crescimento, e não que é? não nos torna anormais, Ou nem inferiores. nem Exato. menores do que ninguém, termos alguns silêncios. Claro que sim. Olha, acreditas que a escrita pode ter um papel importante na cura emocional? Ai, acredito nisso profundamente. Profundamente, sim. Acredito nisso profundamente. Olha, houve uma mensagem que me. Estás a ver, já estou a começar a ficar com a voz a fraquejar Já? porque eu sou um bocadinho piegas. Houve uma mensagem que me chegou, que me emocionou bastante, e eu também pretendo emocionar muitas pessoas como eu pretendo emocionar e envolver as pessoas nos meus livros. E eu acho que as pessoas me sentem muito próxima porque é a tal questão de eu querer estar no mesmo patamar do que elas, a questão da humanização do bom e do mau. Exato. E houve uma mensagem que me chegou que me emocionou bastante, que foi uma senhora que me mandou uma mensagem a ler o SEG, mandou-me uma mensagem nas redes sociais, eu não a conhecia de lado nenhum, e a senhora estava a fazer quimioterapia na altura. E disse-me que levou o SEG, comprou, porque uma amiga tinha falado, Recomendado e tal. e ela levou para a primeira sessão de quimioterapia a achar que ia ser um dos piores momentos da vida dela, que com certeza terá sido. Exato. Mas que o facto de estar a ler o SEG e ter levado os fones para ouvir música, porque já estava alertada que ia ter que ouvir música, que fez com que, quando lhe disseram, olha, já terminou a primeira sessão, ela ficou lá sentada porque queria continuar a ler e nem tinha dado por aquela situação em que estava a viver. E isso emocionou-me de uma tal forma, percebes? Porque quando eu estava a escrever aquilo, sim, eu queria chegar ao coração das pessoas, Exato. mas nunca pensei que tivesse este impacto. E aquilo emocionou-me de uma tal forma, claro que fui para Lisboa ter com a senhora, conhecê-la pessoalmente, porque fiquei tão emocionada com ela e fiz questão de a conhecer pessoalmente. E é muito bonito isso, não é? Quando as nossas sementes, não é? Que são sementes de amor, não é? Que Sim, vão sendo semeadas e depois começam a brotar no coração das pessoas. sim, eu acho que nesse aspecto tenho tido mesmo as mensagens que me mandam. Claro que naturalmente há pessoas que se revêem mais nas minhas histórias e na minha escrita, mas há muitas pessoas que se sentem tocadas. Não por mim, porque sou eu que escrevo, mas por aquela personagem que a representou, por aquela outra personagem que espelhou tão bem um momento da vida dela. E eu acho que de alguma forma isso faz com que as pessoas se sintam tocadas e impactadas com os meus livros. Porque é que utilizas as músicas como um incentivador para a pessoa chegar mais próxima da história? Olha, eu adoro música, mas canto muito mal. Eu adoro música, mas adoro ouvir música. Ahm, e, e o meu irmão é músico, o meu pai estava sempre a ouvir música e eu, desde miúda, que
passava horas trancadas a escrever e a ouvir música. Os meus refúgios sempre foram em toda a minha vida, desde criança, a escrita e a música, a ouvir. Exato. E ainda hoje, quando tenho um dia muito bom, qualquer pessoa que me conheça sabe que eu ando sempre com fones na cabeça e que ando sempre no meu mundo. E eu acho que a música é de facto a linguagem, a arte e a música são uma linguagem universal, são uma ponte de conciliação num mundo que está cheio de clivagens, cheio de quesílias e discórdias. A música é aquele fumo branco de paz, é aquela ponte conciliadora entre culturas diferentes, entre pessoas diferentes que se respeitam e que se veem e que se sentem. E eu acho que a música tem essa capacidade de. Já te aconteceu com certeza, comigo que acontece muitas vezes, estás a ouvir músicas de artistas que nunca conheceste na vida e a letra daquela música, tu pensas assim, isto parece a história da minha vida. Exato. Eu percebo perfeitamente o que está aqui, até achas que aquela música foi escrita para ti. Porque te revês naquilo. E nesse sentido eu adoro música, gosto muito de vários tipos de música e vários estilos musicais, claro que tenho as minhas preferências musicais, mas aqui a música, porque eu não consigo dissociar a escrita da música, percebes? E eu estou a escrever a determinada altura da história e estou a escrever o que aquela personagem está a sentir, ou o que está a pensar, ou o que se propõe, ou o que não se propõe, ou o que está a passar nela interiormente. E estou a dar comigo e já estou tipo com 10 músicas atrás na minha cabeça a dizer assim, ia bem, agora aquela música, tal. E então eu quando estou a fazer o livro, eu escrevo o livro e para cada momento chave, porque só em alguns momentos é que existe música e eu peço mesmo aos meus leitores quando aparecer o QR Code da música para irem ouvir aquela música porque vai aportar qualquer coisa de fundamental naquele momento daquela personagem. Ainda entra mais dentro dos nossos poros e da nossa sensibilidade emocional com aquela música e às vezes fico em guerra comigo mesma porque para aquele mesmo momento, imagina, tenho 5 músicas que representam bem aquilo que eu quero passar naquele momento, depois reduzo para 3, depois reduzo para 2, depois fico ali furiosa qual das duas é que vou escolher e depois elimino e fico só com uma. Mas para teres noção, esse livro tem 10 músicas, 10, 11, e no total da minha cabeça, ao escrever o livro, tive uma lista de 50 músicas. Fui eliminando até chegar a essas 11. Esse processo de seleção não é fácil, também passava por isso na fotografia, não é? Tínhamos ali 3 ou 4 fotografias top e depois ficar só com uma ou largar ou desprendermos de uma que nós gostamos bastante. Sim, também é difícil. Acaba por não ser fácil. É difícil até porque às vezes, naturalmente que as músicas que estão são músicas que eu gosto bastante, não é? Mas até às vezes nesse meu top 3 acabo por deixar cair uma que eu até posso ir mais ao encontro do meu estilo musical, percebes? Mas eu acho que a nível da personagem daquele momento, apesar de tudo, e aquela outra música vai mais, encaixa melhor, percebes? Eu procuro esse encaixe. Muito bem, Inês. Olha, não vamos ter muito mais tempo para desenvolver com profundidade tudo o que o livro nos poderá dar. Senão ficávamos aqui. Também não será esse o nosso objetivo, é dar a conhecê-lo. Acho que a ideia já nos passou bastante a curiosidade sobre esta história. Eu desafiava-te para deixares uma mensagem a quem vive esses silêncios neste momento e para quem, de que forma é que podem pintar as suas feridas e as suas dores. Olha, eu acho que... Ou por outro lado, desculpa, como é que o livro, né, pode ajudar uma pessoa que esteja a passar por esse processo? Eu acho que silêncios, todos nós, seja que silêncio for, passamos por silêncios e períodos de silêncio em
em uma ou noutra questão ao longo da nossa vida. Os silêncios fazem parte também Claro. da nossa forma de vivermos, de estarmos vivos. Os silêncios que se prendem aí com silêncios que são impostos por medo de represálias ou por condicionamento social da sua liberdade individual, acho que as pessoas têm que pensar que todos somos diferentes. Não há ninguém igual a ninguém, não há ninguém melhor do que ninguém e não há ninguém menor do que ninguém. E que tenham capacidade para um silêncio que os está a oprimir ou a fazer encolher, que se libertem dele, porque não acredito que haja pouca coisa que se for essa questão do condicionamento social ou de se acharem menores enquanto seres humanos por terem determinada conduta de vida, não são menores do que ninguém. E lembrarem-se que não são menores do que ninguém. E essa empatia emocional e esse puxar para cima de que a diferença existe e que ainda é bom que existe, porque se o mundo, se fôssemos todos iguais, ia ser uma seca tremenda. Exato. Acho que é muito importante e todos percebermos que, embora sejamos diferentes, eu sou diferente de ti, tu és diferente de mim, eu não sou melhor do que tu, nem tu és melhor do que eu, nem eu sou menor do que tu, nem tu és menor do que eu. Claro. E precisamos todos uns dos outros Claro. para vivermos numa sociedade diversificada. Convidar todos também para estarem no lançamento do Silêncio lançamento da Minha oficial, Cor, né? no lançamento oficial no dia 22 de novembro, no Open Space aqui em Azambuja, às 5 horas. Teria muito gosto que fosses. Claro. Agradecer-te Com todo o profundamente gosto, também lá esta estarei. oportunidade que me deste. Nada. E gostaria muito de ver lá muita gente e, sobretudo, de abraçar muitas pessoas nesse dia. Claro, com certeza. Inês, muito obrigado pela tua obrigada eu, vinda Filipe. aqui. Fica então aqui o desafio para todas as pessoas. Portanto, O Silêncio da Minha Cor, uma viagem intensa que convida o leitor a perguntar quantos segredos cabem num silêncio. Inês Ramos. Inês, então, muito obrigado por teres Muito obrigada vindo. eu. Desejo-te muita sorte, muita inspiração Igualmente. e que novas obras possam vir do teu coração, pelas tuas mãos, porque existem muitas pessoas que necessitam de ouvir e ler estas questões que dizem respeito à profundidade do nosso ser, não é? Exatamente. Portanto, um abraço para ti, muito obrigada. Muito obrigada, Filipe, por esta oportunidade. Bom, despedimos então de todos com mais uma conversa fraterna, desta feita com Inês Ramos. Vamos só ajudar aqui Inês no sentido. Inês, como é que se pode adquirir o livro? Para quem quiser comprar, entra diretamente contigo, queres partilhar as tuas redes? Como é que é o processo? O livro, quem quiser contactar-me de uma forma mais próxima, não tanto para vender o livro, mas Sim, até para divulgar, mandar uma sim, mensagem, sim. pode-me contactar nas minhas redes no Instagram e no Facebook, por outras palavras, _Inês Ramos. Ok. E adquirir o livro, pode adquirir em todo o país. Ok. Está na Bertrand, Sim. em todas as livrarias? Book. FNAC, ok. sim. Está bem, pronto. Então, despedimos então com esta obra fantástica, O Silêncio da Minha Cor. E um abraço para todos. Até ao próximo vídeo, à próxima conversa, à próxima reportagem. Logo se vê. O que é certo é que vamos andar por aí, como já dizia alguém. Um abraço para todos e até breve.